Evelyn, continuando o segundo bloco, nós falamos sobre concurso público, sobre empregos, você fez sua apresentação, falou sobre o Léo. Agora vamos partir para o mais importante, orçamento público. Qual é o orçamento previsto para 2025? Exatamente, eu não sei. Sei que está em torno de 148 milhões, se não me engano. Né? Vamos arredondar 150 milhões para ficar 150 mais. milhões, é o que eu sempre falo, né? Certo. 150 milhões por ano. E dentre tudo isso, né, as partes principais, 25% obrigatório para educação, 15% obrigatório para saúde, mas a gente sempre gastou 30 mais ou menos, né, nos últimos anos aí, 30, 28, ficou nessa média. E emenda, tá tudo dentro disso, né, não é tudo recurso próprio para você gastar, tudo designado. O orçamento de Juquitiba é muito pequeno para o tamanho da cidade, né, total para você cuidar de tudo. Então, e ainda tem bastante dívida, né? A gente tem que falar sobre isso, né? Porque é uma coisa que tem se falado muito. Juquitiba tem uma carga de dívida ainda um pouco diminuiu. Que você quer dizer, INSS com garantia ainda? Estávamos pagando bem metade do que a gente pagava no começo, que era quase 700 mil de parcela por mês, e agora a gente estava 300, 250. Porém, entraram duas novas dívidas grandes e aí a gente também está com um pagamento mais alto. Então, tudo isso é para fazer manutenção da cidade, pagar a dívida e ainda investir. Por isso que busca-se muito emenda orçamentária aqui dentro de Juquitiba. Certo. A arrecadação de 150 milhões, quanto é a arrecadação própria e quanto vem de repasses? A própria, eu creio que não seja um terço. Um terço, 1%, mais de 20%. De próprio não é um terço. E assim, o que é importante entender no orçamento público? A gente faz a previsão da receita, que são 150 milhões, calculando todo o IPTU, todo o ISS, tudo. E tem muita inadimplência ainda, né? Então você calcula receber 10 milhões, mas você recebe, no cálculo hoje seria 6 milhões, né? 60%, 40% é inadimplência. E fica muitas vezes até sem receber, né? Então, às vezes você cria aquele orçamento para, por exemplo, tem 300 mil para o esporte, só que você não recebeu o recurso, você tem que diminuir aquele gasto, né? Então, chega o meio do ano, a gente tem que pensar, diminuir aquele gasto para que acompanhe a receita, tudo que entrou e a saída. Isso é o superávit financeiro e o déficit financeiro, que a gente fala sobre isso. Que aparece lá no relatório do Tribunal de Contas. Que é você acompanhar o gasto do ano, por exemplo. Você calcula que esse mês, no seu comércio, você vai ganhar 10 mil reais, mas você ganha 6, então você gasta 6. Tem que mandar um funcionário embora e tal, né? Exato. E como aumentar a arrecadação, Evelyn? Como aumentar a arrecadação municipal? Esse é o pulo do gato, viu, Wagner? Porque, assim, Juquitiba tem Juquitiba é diferente de todos os municípios que eu conheço. O tamanho é muito grande, 500 km², a receita é pequena. A única maneira de Juquitiba arrecadar mais é desenvolvimento. Desenvolvimento. Só que o desenvolvimento depende também, né, da maneira que a gente faz, por ser uma área de 100% mananciais. Então, não é qualquer empresa que a gente traz para Juquitiba. Então, qual que é a minha ideia? Virando estância turística, nós sermos o primeiro município sustentável aqui da região de São Paulo, porque nós fornecemos água para São Paulo. Sim. Então, nós temos que ter tem que desenvolver com a sustentabilidade. Então, o primeiro município nessa retornar para nós, né? Nessa gama sustentável aí, desenvolver dessa maneira. Seria o imposto ecológico? Dessa maneira. Seria o imposto ecológico? O imposto ecológico, que é o ICMS, né, dentro do ICMS, eu já fui bastante atrás disso, não consegui muitas informações, diz que já vem dentro do ICMS, mas é pouco. Eu acho que a arrecadação aumenta quando outras empresas vierem ou quando fomentar a economia para que empresas queiram vir para cá. Tem que desenvolver o todo, a economia toda, para isso virar retorno, para aumentar a arrecadação do município. Não é uma coisa fácil. O que eu vejo, Evelyn, o IPTU, ele é calculado de acordo com o tamanho do imóvel. Vamos supor, sua casa tem 200 metros de construção,
E muitas vezes você aumentou a casa, mas você não alterou na prefeitura a planta. Sim. Isso faz com que a prefeitura recolha menos impostos, Sim. certo? Eu me recordo que eu morava em Itapecerica e certa vez, não lembro qual governo, passaram de casa em casa, rua por rua, fazendo uma medição das casas e a partir daí os nossos impostos passaram a ser de acordo com o realmente existente. Em Juquitiba isso não existe. Precisa ser feito? Precisa. Como fazer? Necessário. Tem que fazer um recadastramento, né? Já houve na época da CIDA aqui. Independente de planta, de planta de conservação. Sim. Entendeu? Na época do governo da CIDA houve um recadastramento do centro, eu acho. Foram alguns bairros específicos, mas georreferenciamento é assim, esqueci o nome do plano lá. Mas precisa ser assim, aqui faz via drone pessoalmente, porque é diferente de Juquitiba, né? Então tem muita área rural que não pega só via drone. Sim. Mas é necessário, não é nem só pelo fato da cobrança, é pelo fato da organização do cadastro. E você saber de quem é aquela terra de verdade e inibir um monte de coisas aí que a gente já conversou bastante sobre isso, né? Sim. Que são posses, né? Posses irregulares. Construções em área de proteção, exato, né? Ainda dentro da questão fiscal, o que nós temos? O plano diretor estratégico prevê que 400 metros lineares de Juquitiba quase até São Lourenço é uma área, é uma zona comercial e industrial. Eu li isso aí, inclusive mandei nos meus grupos sobre isso, 400 metros. Nesses 400 metros lineares pode ter indústria não poluente, comércios, empresas, por exemplo, shopping, não vou dizer que aqui tem potencial para isso, mas um grau, por exemplo, ele gera bastante emprego e gera um giro maior na cidade. Outra coisa que eu percebo também é que a maior parte dos empresários de Juquitiba sonega. Tem algum projeto para diminuir a sonegação? Como, por exemplo, em São Paulo, há muitos anos atrás, você talvez fosse uma garota ainda, se não me engano, o prefeito José Serra fez o Paulistinha, que as pessoas pediam as notas fiscais para poder... exatamente. Então eu vejo que em Juquitiba não existe essa preocupação. E o próprio empresário ele não entende que ele, participando menos com os impostos, vai ter menos recursos para investir na cidade. Eu percebo assim, se eu tenho uma loja, uma empresa, como eu sou do comércio, eu gero 3 empregos, se a cidade melhorar, crescer, desenvolver, eu vou gerar 10 empregos. Será que a gente consegue mudar esse perfil do empresário juquitibense? É meio educacional, né? Tem bastante gente que faz certinho e tem gente que ainda não faz, mas assim, tudo é recadastramento, Wagner. Quando você esteve na prefeitura, você participou dessa ação bastante, né? Fez bastante... Foi boa? Foi boa. Você nunca me falou sobre isso? Teve bastante fruto, porque as pessoas... O que eu penso é que a gente tem que ser mais educativo nesse primeiro momento. Mudar a cultura. Mudar a cultura, entender. Porque, por exemplo, tem um empreendimento turístico numa certa estrada, por exemplo. Toda vez que alguém vem e eles emitem a nota fiscal, parte daquilo retorna para a prefeitura, que vai retornar em serviço para eles, né? Exatamente. É o ciclo que se vira, né? Mas acho que tem que bater em cadastro, fiscalização, e as pessoas entenderem que fiscalização não é punitiva. Fiscalização é para nós nos tornarmos uma instância turística e ser uma cidade turística, nós não podemos continuar com o crescimento desordenado, precisa organizar, deixar bonito. Ninguém vai querer vir numa cidade na beira do rio que ela quer contemplar a natureza ali, tá cheio de construção irregular. Então isso não sou eu, não é você, é o olhar das pessoas, e só desenvolvendo Juquitiba que nós vamos conseguir gerar emprego aqui. Então é o conjunto, não é o prefeito ou a prefeita tomar uma atitude, é o conjunto. Então eu acho que essa educação que a gente falou agora no bloco anterior, sobre educação, sobre dar uma educação de técnica de emprego, também é uma formação de cabeça, é uma mudança de cabeça ali para a gente entender o todo e todo mundo na mesma onda ali do desenvolvimento. Você citou meu período que eu trabalhei lá, foram 14 meses. Eu percebi o seguinte, não vou citar nomes para não ver ao caso, mas tem um certo empreendimento turístico na via A ou na via B, e esses empreendimentos eles não recolhem impostos. Eu pude apurar isso. Só que eles reclamam da má qualidade da via.
Prefeito, a rua está ruim, está cheia de buraco, precisa asfaltar, precisa pavimentar. Quer dizer, será que eles não percebem que eles não estão contribuindo com o orçamento público e sem orçamento não vai ter condições de melhorar as estradas? Eu vejo isso tanto aqui, vamos falar do lado aqui do Rio Abaixo, do lado do Viva Parque, ou outros hotéis que não são muitos, mas existem. Mas o meu hóspede não vai querer voltar porque a estrada é ruim. Será que eles estão contribuindo para o orçamento público para que a prefeitura tenha condições de fazer a manutenção adequada? Então, é o ciclo, né, que eu falo, gente, tudo que volta para nós, né, não tem prejuízo para eles, tem prejuízo para o município, né, então é uma coisa de conversar pessoalmente, um por um, e fazer essa nova onda aí para eles entenderem que o ciclo tem que virar para eles mesmos terem serviço. A prefeitura não tem fins lucrativos, tem que devolver em serviço. Devolver em benefícios. E o que eu também sempre falo isso, Wagner, eu falo mesmo porque eu sou muito verdadeira e a gente tem que fazer a verdade. As pessoas de fora vêm e reclamam de estrada aqui. A estrada de Juquitiba, eu vejo que tem muita manutenção, é o maior investimento que a prefeitura tem em conserto de estrada, mas não adianta eles virem de fora e achar que aqui vai ter um asfalto. Nós somos 80% rurais. Né? Então não adianta achar que ela vai pegar uma estrada que é um asfalto que vai até o empreendimento, um asfalto, não é verdade? É uma estrada de terra. Estrada de terra, ela não vira asfalto, ela tem uma manutenção para ficar melhor. E essa manutenção custa caro? Custa muito caro. Tem novas estratégias, eu conheci 2 novas estratégias aí, ecológicas, que é o jeito que a gente quer levar aqui, né? A perenização? Que eu creio, não é perenização, eles falam asfalto ecológico, né? Então é importante, é legal a gente olhar, porque eu acho que dá menos manutenção do que você ficar voltando, cuidar dos espaços mais molhados, diferente, né? Porque você dá menos manutenção para você ficar voltando. Mas tudo isso gera para você voltar para fazer a manutenção da estrada. E a fiscalização é importante, educativa, não é punitiva, né? Entender que quando o fiscal bate lá, não é porque você está de perseguição, é porque você quer que o município evolua. Mas a prefeitura tem medo de fiscalizar, a prefeitura tem receio de, fiscalizando, perder a amizade, digamos assim, com o empresário, que ele vai ficar chateado. A prefeitura tem esse receio de perder por causa da fiscalização? Porque eu percebo que é preciso bater um pouco. Eu fiscalizei bastante a minha área. Você esteve lá, você viu. Então, a minha parte, eu sempre converso muito, as pessoas iriam, conversava bastante. Mas é importante que o setor mais importante hoje é fiscalização preventiva, né? De você, olha, começou uma construção, você já vai lá, já instrui a pessoa, para a pessoa já dar continuidade certa, e não depois que está tudo certo, você ir só punir. Então, é o inverso, né? Isso que eu acho que é o entendimento, é esse hoje. Mas temos o problema da quantidade de fiscais, muito irrisória. Precisa contratar mais fiscais para esse fim? Precisa, para que rode tudo precisa de fiscal. Porque afinal de contas o fiscal se paga, o trabalho dele paga o salário dele, então não tem por que recear contratar mais novos funcionários. Fiscal de obras, fiscal de costuras, fiscal de ambiental, vigilância sanitária. Isso. E os fiscais entenderem que eles não são punitivos também. Sim. Que eles são instrutivos. Porque quando eu trabalhei na prefeitura, por exemplo, eu falava, você não precisa se preocupar porque você é MEI, você não vai pagar taxa nenhuma, mas você precisa regularizar. E quando a gente colocou em prática isso aí, o que acontece? O próprio dono do estabelecimento que locava, ele tinha a obrigação de regularizar o imóvel, o ABITS, o AVCB. Então eu acho que foi uma época realmente que a gente trabalhou de uma boa forma, mas ficou exemplo disso para a sequência, porque eu saí lá em 2018. E depois disso teve a lei de liberdade econômica, né? Então livrou muita gente de ter o alvará, né? Sim, exatamente. Necessidade do alvará. Então mudou um pouco a maneira da fiscalização, mas continuou. Nós fizemos bastante fiscalização. Isso fez aumentar a arrecadação? Aumentou a arrecadação, mas hoje em Juquitiba, ainda pela qualidade do serviço e o tipo de serviço, tem muita MEI que é zero recurso para a prefeitura. Sim, é verdade. Mas gerando emprego e não dando gasto para a prefeitura com CRAS, com CREAS, com o Fundo Social, já é uma grande coisa, não é verdade? E saindo do amadorismo, né, da clandestinidade, né? Porque, vamos dizer assim, a pessoa que
vem um chocolate, vem um salgadinho, vem um bolo, ele já não depende tanto da prefeitura. Não fica dando custo para a prefeitura. Se Deus preparar e Deus ser prefeito, eu vou fazer um aplicativo, vamos dizer, um aplicativo de banco de empregos, né? E banco de empresas que estão quites com a prefeitura também, sim, né? certo. Então toda a geração de emprego vai entrar ali por dentro para a gente poder saber. Tá aqui o seu plano? O plano aqui é o macro, né? Tem um micro desenhado, depois eu te dou ele. Beleza. Eu tô terminando. Legal, gostei dessa ideia. Esse aqui é o grande, né? Então embaixo tem cada ação que eu quero fazer, pontual, e depois eu vou explanar na época da campanha, explanar um por um, mas eu te passo ele escrito. Vamos passar para a questão fundiária? Vamos. É uma preocupação muito grande minha, que você sabe disso. Nós tivemos aí, desde 2007, quando foi aprovado o plano diretor estratégico, nós temos aí quase 20 anos, não é isso? E não houve revisão do plano diretor estratégico. O ano retrasado, vocês estavam fazendo estudos para revisão, inclusive eu participei de algumas audiências sobre a revisão do plano diretor. Como ficou a revisão do plano diretor? A iniciativa de refazer o plano diretor foi minha, em conta de toda a fiscalização que eu estava fazendo e vendo os problemas ali para adequar, porque eu quero deixar regular e para adequar dentro do plano anterior, que estava muitas coisas assim desconexas com a realidade de Juquitiba, eu achei naquele momento. Vamos fazer a revisão até para ser obrigatório cada 10 anos. Sim, exatamente. Fizemos as audiências, teve muito problema, mas qual que foi, por que está parado hoje? Me responde. Pegamos o plano diretor, pegamos o mapeamento da lei específica e fomos mantendo as mesmas macrozonas da lei específica com o plano diretor. Por quê? Porque acompanhando a lei específica, se a macrozona, que é zona industrial, urbana, turismo, acompanhando essas macrozonas pela lei específica, aprovando estando iguais, nós conseguimos fazer licenciamento ambiental dentro de Juquitiba. Esse era o maior... CETESB, a famosa CETESB. Deixar de usar a CETESB e fazer dentro do município, em alguns casos, não são todos, né? Nos casos mínimos, por exemplo, uma residência e tal, né? Não fica tão presa, né? E nós acompanhamos assim, porque assim a gente consegue desenvolver melhor também, né, Wagner? E aprovar coisas aqui, porque às vezes a pessoa fica no clandestino porque é muito difícil você aprovar na CETESB. Então, anos para você construir sua casa. Então, a pessoa vai no clandestino. Ou desiste ou vai no clandestino. E aí, o que aconteceu? A lei específica parou, o prefeito conseguiu colocar, depois de 21 anos, para votação lá na Câmara, passou pelos conselhos todos aí do Estado e foi para votação. Porém, houve uma denúncia do Ministério Público Federal sobre as macrozonas, porque tem específico, eles querem que deixe certas zonas bloqueadas para desenvolvimento e a gente estava acompanhando a macrozona, então parou-se lá e está andando, está não sei, Comissão de Justiça da Assembleia. Assembleia Legislativa. E nós estamos aí nesse aguardo aí para saber se vai para frente ou não. Senão nós vamos dar andamento, que todas as audiências foram feitas, agora é só encaminhar para a Câmara para aprovação. Tá, então o plano diretor está interditado porque a lei estadual também não andou, não caminhou. Houve uma denúncia do no Ministério Público Federal a respeito dessas macrozonas que a gente dividiu, e eles acham que tem áreas que teriam que ser totalmente bloqueadas para desenvolvimento e dentro do nosso mapeamento não estão. Mas deixaria de ser 100% proteção ambiental. Exato. Então a lei específica está em andamento. Está em andamento. André do Prado, que é o presidente da Câmara, da Assembleia hoje, porque o Aires confiava muito nele por causa de Guararema, por causa da experiência que ele teve. Exato. Naquela região, né? Que ajudou nós a virarmos município de interesse turístico. O MIT. Sim, mas a confiança, que eu até te perguntar isso, porque lá numa entrevista que eu fiz com o Aires em 2016, isso mesmo, em 2016, ele falou sobre a lei específica. Eu ia cobrar isso mesmo. E ele fez andar e conseguiu colocar dentro da Assembleia, só que quando chegou lá, houve essa denúncia do Ministério Público, no Ministério Público Federal, para que Juquitiba, principalmente a parte de Juquitiba, né, não ficasse... Eu consigo acesso a esse andamento? Eu te mando que eu tenho acesso. as denúncias. Tá ótimo. Eu não sei quanto tempo foi? 19h35. Quanto? 19h35. Passou. Vamos encerrar esse bloco para não ficar muito grande. Tô nem no segundo ainda. Deixa